Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras leituras do ano de 2020. Vamos lá? Bom, esse mês foi recheado de leituras. Eu consegui concluir 10 livros em janeiro de 2020 e eu estou muito feliz com isso. O primeiro livro que eu concluí foi Bom Ano, da Pan Gonçalves. Na verdade é um conto, eu li no Kindle, a Amanda vai pôr a capinha. O Bom Ano ele se passa com os mesmos personagens do Boa Noite, que foi o primeiro livro escrito pela Pan, na questão lá da faculdade, enfim, né, eles passam algum tempo depois, não é exatamente uma sequência, né, ele foca na virada de fim de ano entre os amigos, e aí a personagem principal, que é a Manu, ela fica querendo controlar tudo à sua volta, e ela também tá passando por um momento um pouco delicado com a namorada. Então a gente vai acompanhar essa virada de fim de ano deles, o que vai dar isso, e por ser um conto eu não consigo comentar mais coisas. Depois eu decidi que eu ia iniciar o ano cumprindo algumas metas, ou melhor, iniciando o cumprimento de algumas metas. Então eu peguei para ler Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy, eu espero que seja assim que fala o nome dela. O livro tá na meta dos livros com o meu nome, né, com as iniciais do meu nome. E também é um livro da Tag Inéditas, então já começo facilitando a minha vida, pegando 2 livros, melhor, um livro para duas metas, né? Bom, esse livro conta a história da Tara. Ela é indiana, né? Morava na Índia, mas ela estava morando em outro lugar, e na verdade a história começa quando ela volta para a Índia, em 2004. E ela tá procurando a Mukta, que foi uma menina que morou um tempo com ela, né, na mesma casa que ela. Na verdade, o pai da Tara, ele gostava muito de fazer bondades, né, de sempre dar o melhor pros próximos, tentar ajudar as pessoas. Então ele acolhia crianças em casa e depois as encaminhava para uma família adotiva, né. E aí acontece que quando ele pega a Mukta, ela acaba ficando lá mais tempo do que o normal, do que as outras crianças. A Mukta, ela, na verdade o livro ele tem a narração das duas, né, as duas acabam narrando, então a gente acompanha a Tara em 2004 na Índia, que seria o presente, e aí depois de um certo momento a Tara também conta algumas coisas do passado, e a Mukta começa contando as coisas desde quando ela morava com a mãe dela, né, elas moravam numa região lá da Índia onde tinha uma certa tradição que as mulheres se vinculavam, não é exatamente essa palavra, mas só pra tentar ficar claro aqui, eu não demorar muito, enfim, a uma deusa, e aí por conta disso elas não podiam casar e elas acabavam recebendo homens pra fazer o que eles quisessem, no caso. E isso era uma tradição, e as meninas acabavam começando a fazer isso muito novas, participar desse processo todo de iniciação para levar essa vida. Até por isso que a Mukta acaba indo para casa da Tara, e aí depois acontecem umas coisas que a Mukta acaba indo embora, e aí a Tara volta tentando reencontrar a Mukta alguns anos depois. Eu gostei muito desse livro, muito, muito, muito mesmo. Ele fala de uma coisa que é muito importante e até onde a gente sabe, pelo menos acontece até hoje lá na Índia, ainda tem pessoas e regiões que fazem esse tipo de ações, né, vamos dizer assim, e que acreditam nessas coisas também, enfim, mulher que acabam usando da crença das outras pessoas pra fazer algumas coisas não muito legais, e eu achei um retrato muito bonito. Depois eu li O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro é da Tag Curadoria, então mais uma meta batida. A Toni Morrison, ela é muito bem falada, então, esse, se eu não me engano, foi o primeiro livro dela. A história, ela tem vários pontos de vista, mas ele vai falar em torno de uma menina que quer ter os olhos azuis. Ela é negra, a maioria dos personagens nesse livro são negros. Tem algumas crianças brancas, né, porque no caso a maioria não, alguns personagens são crianças. É narrado pela Cláudia, uma parte. Ela tem a irmã Frida, mora com a mãe, aí uma parte do livro, elas recebem a Peco lá em casa, porque a casa onde ela morava com os pais acontece alguma coisa, não sei se é um incêndio ou alguma coisa assim, e eles precisam de um lugar para abrigar a criança. Eu não tinha comentado antes, mas o livro é dividido em 4 partes, ele é dividido pelas estações do ano, então ele não tem uma linha muito sequencial dos fatos, assim, né? Aparentemente ele tá seguindo uma sequência, mas pelo menos eu não consegui ver com tanta clareza essa sequência. Pra mim ficou um pouco confuso algumas partes, mas ainda assim eu achei o livro muito bom e eu quero ler outros livros da Toni Morrison. Depois eu peguei Cores Vivas, da Patricia Lawrence, esse livro maravilhoso da Dark Side, como quase todos os outros livros dela. Enfim, esse livro também
Gostei bastante. Eu iniciei o ano só lendo livros bons, que é muito bom, aliás. Esse livro ele é narrado pelo Marlon. A história começa com ele num parque de diversões com uma menina, que é a menina dos sonhos dele. Ele é aquele garoto meio esquecido na escola, que não tem muitos amigos. Ele tem uma amiga, que é muito amiga dele mesmo, mas ele não conversa com muita gente, não é muito popular, enfim. Essa menina é muito bonita, é uma das meninas mais bonitas, a mais bonita na visão do Marlon. E ela acaba chamando ele pra passear. E aí eles vão no shopping não, desculpa. Eles vão no parque. E aí lá ela acaba entregando drogas pra ele guardar. E depois disso acaba acontecendo uma coisa que ele acaba indo pra polícia. Eu não vou explicar exatamente o que é, porque é no começo do livro, mas talvez seja spoiler pra alguém. No caso, o Marlon ele mora com a mãe. A mãe ela tem um namorado, né? O pai dele não é vivo, ou eles são separados, não, acho que não é vivo. E ele tem um irmão que sofreu um acidente, ele tá morando numa casa, não seria reabilitação, mas acho que é uma casa pra cuidados, né? Seria tipo um retiro, mas não é pra idoso, porque o irmão dele não é idoso. Enfim, e aí é todo esse enredo, aí tem essa questão do que acontece no parque antes dele ir embora, que também percorre o resto da história inteira. Fala muito sobre a questão racial aqui nesse livro também, sobre preconceitos, e aí não só contra negros, mas também, né, pessoas de outros países, enfim. Eu achei muito bom esse livro. Aí depois eu peguei um livro mais fininho, mais tranquilinho pra ler, que foi Cães e Gatos, do Carlos Ruas. Esse livro é um livro de tirinhas, e ele é muito fofinho. Ele conta a vivência de um gato e de um cachorro junto. Eu achei maravilhoso, porque na verdade, dá pra gente usar o que se passa aqui pra gente, né, pra nós humanos, porque ninguém é igual a ninguém, né, somos todos diferentes, e a gente tem que aprender a respeitar o que a outra pessoa deseja e faz, e contanto que não seja prejudicial a ninguém, claro. E ao mesmo tempo também a gente tem que aprender a ceder um pouquinho pra poder ter uma convivência bacana com todo mundo que a gente ama, que a gente gosta, enfim. Eu achei muito fofinho, super recomendo. Depois eu peguei pra ler Três Amigas, todos os domingos, do Edward Kelsey Moore. Tem uma fotinha dele aqui, ele é um autor negro. Eu fiquei bem feliz por saber disso. Esse livro eu comprei no sebo, nunca tinha ouvido falar dele, então eu falei, vou tentar ler. Ele tá, se eu não me engano, na minha meta dos livros encalhados. Então também fiquei feliz por conseguir bater essa meta. As três amigas, no caso, são Odete, Clarice e Bárbara. A gente tem o ponto de vista das três aqui. O livro é mais pra contar a vivência delas. Elas já estão mais velhas, acho que pra mais ou menos uns 40, 50 anos por aí. O livro começa com a narração da Odete. Ela acaba recebendo, entre aspas, a visita do espírito da mãe dela. E aí ela começa a conversar com a mãe dela. E depois disso ela começa a ver espíritos de pessoas da vizinhança que faleceram. E é bem engraçado as partes dela, na verdade. Aí temos a Clarice, que ela... desculpa, eu não tinha comentado antes. Desculpa. A Odete ela é casada e tem 3 filhos, né? Como estamos falando de mulheres mais velhas. A Clarice, ela também é casada, ela tem 4 filhos. Só que ela não tá tendo um bom relacionamento com o marido. E a mãe dela... a família dela é muito religiosa, né? Separação, nunca nem ouvi falar, não sei o que é isso. E tanto que a mãe dela viveu por muito tempo com o pai da Clarice, que era um cara que a atraía muito. Até por isso a Clarice acaba aguentando muita coisa no casamento dela, mas a gente vai descobrir que talvez tem coisas que não dá pra aguentar. E por último a Bárbara Jean, na verdade. Ela é filha de uma prostituta e por isso que ela é muito mal vista por algumas pessoas da cidade. A mãe dela acaba morrendo quando ela ainda é criança e ela acaba sendo, entre aspas, adotada, acolhida, na verdade, né, por um cara que é o dono de um bar, que é muito bem falado e muito bem frequentado por essas amigas. Na verdade é lá que elas vão todos os domingos. E ela agradece muito esse cara por ter acolhido ela. E também tem uma parte que dá uma travada aí na vida dela, enfim. Aparecem pessoas do passado, algumas pessoas morrem no meio do caminho também. Mas enfim, eu achei bem bacana. É mais uma vivência daquela cidade em torno dessas 3 amigas
e elas também relembram coisas que passaram antes e ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo também ali. Como eu vi que minhas leituras estavam fluindo muito bem, eu peguei o H do meu nome, no caso, A História Sem Fim, do Michael Ende. Esse livro é o que originou aquele filme do menino voando no cachorro, que na verdade aqui é um dragão. Eu nunca assisti o filme, então eu não sei exatamente como se passa lá a história, se é muito fiel ao livro ou não. Mas esse livro, ele conta a história do Bastian. Ele é uma criança gorda que fica fugindo dos meninos que ficam fazendo bullying com ele na escola. Na época não falavam bullying, mas enfim, é isso que eles fazem. No começo da história ele entra numa livraria onde tem um senhor um pouco rabugento. O senhor acaba tendo que sair pra fazer alguma coisa e ele acaba se deparando com um livro que se chama A História Sem Fim. Ele pega esse livro e leva embora e se esconde no porão da escola para ler esse livro. Aí a gente começa a acompanhar a história do Atriel, que é um ser de fantasia, que é onde se passa a história toda da História Sem Fim, né, no caso desse livro que o Bastian encontrou. E eles estão tentando salvar a criança imperatriz, que é basicamente a raiz de fantasia, né? Vamos dizer que é ela que faz fantasia existir, ou que faz fantasia, enfim, ter as coisas maravilhosas que tem lá. E aí o Bastian começa a acompanhar essa aventura. O bacana é que no livro ele é dividido as histórias, melhor, as partes por cor. A parte verde é a parte do livro que o Bastian tá lendo, e a parte vermelha, não sei se dá pra vocês verem daí, a parte vermelha é o que acontece com o Bastian, porque ao mesmo tempo ele tá ouvindo as coisas que tá acontecendo lá na escola, intervalo, as crianças conversando, barulhando, enfim, e tentando ficar quietinho lá pra ninguém pegar ele. Bom, acho que eu já dei uma boa sinopse do que é a história. Provavelmente eu acho que muita gente conhece por conta do filme. Eu não sei até que parte o filme vai, não sei se ele vai até a conclusão realmente, porque tem uma parte que parece que acabou. Eu tive essa impressão de que talvez fossem 2 livros e juntaram em um só, mas ele não é tão grande, quer dizer, ele tem 400 páginas, né, quase. Mas ainda assim, eu tive essa impressão de que talvez na publicação, não pesquisei isso, não sei se isso é verdade, mas que talvez ele tenha sido feito pra ser dividido, ou, enfim, não sei, foi a minha impressão. Eu li também Contratempo, do Henri Bineto. Ele é um e-book, eu li no Kindle também, é um livro nacional. O livro começa na véspera do aniversário dele. Ele mora numa república com alguns amigos e ele tá se deparando com a possibilidade dele estar sentindo sentimentos amorosos por um desses amigos, por um desses colegas que divide a casa com ele, e ele tá querendo resolver isso antes do aniversário dele, porque ele falou que o menino não iria brigar com ele, nem, sei lá, maltratar ele na véspera do aniversário dele, porque ia ser um pouco bancado, entre aspas. Esse menino, que ele tem sentimentos, é gay, então da parte do menino tá tudo bem, e ele tá começando a se identificar como bissexual. Eu não sei se seria interessante eu contar outra parte, mas acho que vou parar por aqui. O livro ele não é muito grande, eu acho que ele tem 126 páginas. No Kindle eu consegui ler rapidinho e eu gostei bastante. Depois eu peguei pra ler Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Esse livro é relativamente bastante engraçado. Eu gosto das leituras da Sophie Kinsella porque flui muito rápido. Ele tem 402 páginas, relativamente grande, e eu li ele em 4 dias, mais ou menos, acho que foi isso. Aqui a gente vai acompanhar a Kate, ou Cat, porque em determinado momento ela começa a assumir uma outra personalidade, digamos assim. Ela nasceu e foi criada numa cidade rural do interior, e o maior sonho dela foi sair desse lugar e morar em Londres. Ela queria ter uma vida glamurosa, digamos assim, de Londres, com passeios bonitos, comidas gostosas, bebidas interessantes, muitos amigos, diversão e trabalho também, né? Mas enfim, ela acaba conseguindo ir pra Londres, mas não pra viver a vida que ela esperava, na verdade. Ela acaba morando num apartamento muito pequeno, dividindo com pessoas estranhas, e num trabalho que é a área que ela quer, é uma agência de publicidade, mas ao mesmo tempo ela se vê sozinha lá, porque ela não tem muitos amigos. As meninas que estão lá não a tratam assim, então, não que não tratam bem, né, mas não se aproximam tanto dela, pelo menos no início do livro. E ainda tem a questão da patroa, que ela deseja ter a vida dessa patroa, porque ela acha a vida dessa patroa perfeita, mas ao mesmo tempo as outras colegas de trabalho só falam mal dessa patroa. E aí muita coisa acontece depois disso. Tem uma parte de romance, claro, mas o que eu gostei é que isso não foi o foco principal do livro, e também não foi isso que fez com que a Kate entendesse o que ela estava fazendo de errado na vida dela e tentasse dar um rumo melhor, digamos assim. Tem muitas partes engraçadas nesse livro, então eu achei super bacana. E por último, mas não menos importante, eu peguei pra ler O Fantasma de Anya, da Vera Brosgol. É um quadrinho bem
bonitinho, aliás, mas enfim. Nele, a Anya, que é uma menina russa e está morando, acho que nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não sei exatamente. Ela sofreu um pouco de preconceito na adolescência, ou melhor, na infância, e agora na adolescência ela evita demonstrar que não é do lugar onde ela mora, então ela tenta não ter mais sotaque, essas coisas assim. E ela é um pouco deixada de lado, né, pelas demais pessoas, independente disso. E ela tem uma amiga que, na verdade, é a única amiga que ela tem, mas ao mesmo tempo essa amiga fala algumas coisas que deixa a Anya um pouco chateada. E em determinado momento ela acaba caindo num buraco, indo pra escola, voltando da escola, uma coisa assim. E ela encontra os ossos e o fantasma da Emily, que foi uma menina que acabou sendo morta lá dentro, morreu lá dentro do buraco, desde a Primeira Guerra Mundial. Então os ossos estão lá desde aquela época. A Anya consegue sair do buraco, a Emily acaba conseguindo ir junto com a Anya, e é aí que a gente começa a ver coisas acontecendo, né? Porque aí a Anya vai se tornar amiga da Emily, e depois tem uma certa questão aí que aparece. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Mas eu gostei bastante da leitura, foi a última leitura do mês, então acabou esse vídeo enorme, que deve ter ficado enorme mesmo. É isso, gostei bastante. Então, esses foram os livros lidos no mês de janeiro de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo uma leitura que vocês fizeram esse mês. Avaliem clicando em gostei, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais que vai aparecer na telinha e a gente se vê numa próxima. Tchau!